Atenção, tempo não é metodologia de investimento. Seja bem-vindo à Academia Alta Renda e aqui nesse canal eu te ensino a gerar renda e construir riqueza através do mercado financeiro. Meu nome é Felipe Amorim, eu sou um operador de mercado há quase 2 décadas e hoje eu vou te mostrar 3 maneiras de como ganhar dinheiro, como fazer dinheiro no mercado financeiro. Mas antes de explicar essas 3 possibilidades, eu tenho que desmistificar um conceito: gerar renda e construir riqueza. Gerar renda quer dizer ter um rendimento mensal, um salário, algum recurso entrando de investimentos que você faz, de especulação, de negócios, de abertura de empresas, de vários mecanismos. O mercado financeiro é um modo de ter geração de renda. Agora, quando a gente fala de construir riqueza, a gente está falando de tempo, principalmente o fator temporal. Porque para construir riqueza, eu preciso envolver o tempo dentro do meu portfólio. Atenção, tempo não é metodologia de investimento. Tempo não é estratégia de investimento. E o que mais a gente ouve falar na internet aí é que, não, se você comprar alguma coisa, segura no tempo, com certeza você vai ganhar dinheiro. Nem sempre. A maior parte das histórias que a gente ouve são pessoas justamente que investem para 20, 30, 40 anos e olham para trás depois desses 40 anos e veem que cometeram um grande erro. E, cara, aí está o problema. Um erro de 30 anos, quando você olhar para trás, dificilmente você vai conseguir reparar ele. Porque nem disposição para começar de novo você não tem. Então o tempo ele é um instrumento dentro da nossa estratégia de investimento. Eu preciso do tempo para fazer o dinheiro e o mercado trabalharem ao meu favor. Como assim o dinheiro e o mercado, Felipe? Exatamente. Existem estratégias e mecanismos para colocar o dinheiro e o mercado para trabalharem ao meu favor de maneira passiva e com a certeza matemática de que no final eu vou alcançar aquilo que eu programei para alcançar no início, quando eu comecei a fazer essa estratégia. E esse é outro problema e outro conceito que eu queria passar para vocês. A maioria do que a gente vê aí fora não há certeza de alcançar esse resultado final. Ah, Felipe, eu vou fazer uma carteira para dividendos e tal. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. E se daqui 30 anos, no ano que você fosse aposentar, metade das ações da sua carteira suspenderam o pagamento de dividendo a qualquer tempo? Você não sabia que isso podia acontecer? Pois é, mas isso eu nem vou tratar nesse vídeo. Deixa para um outro vídeo, com certeza vai estar por aí na Academia Alta Renda também. A gente trata desse assunto. Agora, 3 mecanismos. Primeiro, segundo, terceiro. Esse aqui, daqui a pouco você vai ver o tanto que é interessante. Dentro do mercado financeiro, eu consigo dividir as minhas estratégias por tempo e por instrumento. Por tempo, eu tenho curto, médio e longo prazo. Então, quando eu falo de curto prazo, eu estou falando da especulação financeira, o famoso day trade, swing trade e várias outras estratégias. Do médio prazo eu estou falando para um swing trade ou para um position. E para o longo prazo, normalmente o position ou o famoso buy and hold. Quando eu faço especulações no curto prazo, eu trabalho ali na casa de um dia, dentro de um dia ou alguns dias. Quando faço para o médio prazo, entre alguns dias e algumas semanas. Quando eu faço para longo prazo, entre meses e até anos de posição, com objetivos e intuitos diferentes. Agora, uma coisa é fato. Todos esses mecanismos aqui implicam em resultado financeiro. Por que eu estou dizendo isso? Ah, parece óbvio, pois é. Mas muita gente vem falando que a especulação é diferente de investimento. O mercado financeiro é um mercado especulativo. E eu posso te provar isso facilmente. Mesmo um buy and hold, mesmo aquele cara que compra ação para segurar para sempre, para receber dividendo, ele espera que a ação dele valorize no tempo. Porque se for só o pagamento de dividendos, existem estudos e estudos, inclusive um estudo do professor Robert Shiller da Universidade de Yale, constatando que em 120 anos as melhores pagadoras de dividendos do mundo dariam um payback, ou seja, um retorno do seu investimento de 12,5 anos. Um péssimo investimento em qualquer aspecto de negócios. Se você for ver uma empresa, você tem mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio de payback de uma empresa que você abre. Isso é dados do Sebrae, tá? Mas enfim, voltando aqui. Para isso valer a pena, precisa obrigatoriamente ter um ganho de capital, um ganho patrimonial, ou seja, o aumento do valor e do preço dessas ações que você comprou lá no início. E aí sim, a gente tem questões de dividend on cost e tal, eu nem vou entrar nessas questões agora, a gente trata disso em outro vídeo. Mas, quando eu falo de mercado financeiro, independente do prazo, eu posso tratar tudo isso aqui como especulação. Porque mesmo no longo prazo, se eu espero que algo valorize no tempo, eu estou especulando. Eu duvido muito que você compre um apartamento que vale 80, você pague 90, torcendo para que ele caia para 50, pra você comprar outro apartamento. Não, cara, isso aí é meio insano, né?
Se for assim, vamos comprar apartamento lá na Cracolândia, tem um monte baratinho para comprar. Se esse é o problema, se preço não importa, como todo mundo diz por aí, né? Eu quero sempre que aquele patrimônio que eu estou adquirindo, ele valorize no tempo. Seja ele um apartamento, sejam ele as minhas ações. Agora, quando eu trago para o curto prazo, aí eu estou falando de especulação mesmo. É para geração de renda. Eu abro e fecho operações no intervalo de tempo específico, onde eu determino, sejam alguns minutos, algumas horas ou alguns dias, e eu espero ganhar essa diferença. Então vamos lá. Quando eu falo de especulação, depois eu volto ali para o instrumento. Quando eu estou falando do nível 1 ali, de especulação financeira, o que eu quero é comprar barato e vender caro, ou vender caro e recomprar barato. Então, nessa diferença de preço, nesse spread de preço, é que eu ganho dinheiro. Eu ganho a diferença. Então, no caso do especulador, preço realmente não importa. É ao contrário do que dizem por aí. Eu sei que a maioria de vocês que vai passar por esse vídeo já escutou muito. Ah, para quem é buy and hold, preço não importa. Mas se for assim, como é que esses caras passam a vida calculando diferença entre valor e preço para conseguir comprar algo mais barato do que realmente vale? Por que esse cálculo entre valor e preço não importa? Na verdade, preço não importa para o especulador, porque o especulador ele só quer ganhar uma diferença de variação de preço. Para ele não importa se o preço está aqui, ou está aqui, ou está aqui. Ele vai tentar achar o mecanismo e a dinâmica dessa movimentação e vai tentar pegar, abocanhar esse intervalo de preço, dessa variação do preço. Seja comprando barato e vendendo caro, ou vendendo caro e recomprando barato. E aí eu vou explicar essa dinâmica em outro vídeo. Como assim, Felipe? Eu posso vender uma coisa que eu não tenho? No mercado financeiro pode. Você está vendendo um contrato a futuro, mas a gente explica isso mais para frente. Quando eu vou para o segundo mecanismo, que eu estou falando de um tempo de médio prazo, a mesma coisa. Só que eu posso fazer em ações, posso fazer com opções, posso fazer numa montagem de carteira, onde eu vou de tempos em tempos rebalancear a minha carteira e tirar de lá aquilo que já deu lucro, realizar o lucro, botar no bolso e recolocar aquilo que tem potencial de dar mais lucro. E eu vou ficar sempre reequilibrando essas forças, extraindo valor, extraindo lucro daquilo que já pagou e colocando outras coisas que têm prêmio, ou seja, que tem lucro ainda, potencial de lucro ainda para me pagar. Então eu vou ficar sempre reequilibrando aquilo. Também é uma maneira de fazer dinheiro no mercado financeiro. Quando eu falo do item 3, aí eu estou falando de um prazo maior, aí começam outras alternativas. Se eu for falar de um position, por exemplo, eu estou falando onde eu seguro uma ação por muito tempo, às vezes anos, mas com o intuito dela ter uma valorização patrimonial, ou seja, do valor do preço, enfim, da ação subir. Mas, por exemplo, pode ser um buy and hold que está segurando as ações para receber proventos. Proventos são todos os recursos que vêm advindos do resultado daquela ação. Por exemplo, o aluguel de um apartamento não deixa de ser um provento, né? Quando eu compro uma ação e recebo dividendos, eu estou recebendo um provento. Juros sobre capital próprio e vários outros mecanismos que tem de uma ação pagar a mim proventos. Uma pequena participação de acordo com a quantidade de ações que eu tenho do resultado daquela empresa em si. Então é isso que faz com que, da terceira maneira, a gente consiga, de alguma forma, fazer dinheiro no mercado financeiro. Quando eu vou para os instrumentos, aí já são as dezenas, porque eu posso fazer dinheiro com futuros, eu posso fazer dinheiro com opções, eu posso fazer dinheiro com ações, eu posso fazer dinheiro com outros mecanismos dentro dessas três variáveis de ativos à vista e derivativos futuros, mas que tem variações entre elas, termos e algumas operações estruturadas e outros futuros de índice e commodities, enfim, vários outros mecanismos, inclusive em renda fixa, em títulos e juros e outras coisas, estão todos nesse arcabouço do mercado financeiro. E para cada instrumento desse, eu tenho uma dinâmica específica, estratégias específicas para me aproveitar desses momentos e desse momentum dos ativos, dessa aceleração da variação dos ativos, para fazer dinheiro em algum momento, a depender do horizonte temporal que eu escolho. Agora, você deve estar me perguntando, tá, Felipe, mas como é que eu faço essas operações? Aí é a questão. Para isso, você vai precisar entender, voltar um passo atrás e precisar entender o que é o mercado financeiro, aonde ele está inserido e quais são os mecanismos envolvendo esse mercado financeiro. E isso é um dos grandes erros que a maioria das pessoas comete, por isso elas perdem tanto dinheiro no mercado financeiro, pessoal. Eu vou dar para vocês uma dica. A gente precisa, antes de negociar qualquer coisa, saber o que a gente está negociando e o ambiente em que a gente está negociando. E aí, dentro desse ambiente, eu tenho critérios de fundamento, estrutura e microestrutura de mercado, que é uma tríade, tá? Quando eu entendo esses fundamentos, estrutura
e microestrutura de mercado, eu posso simplesmente reproduzir isso aqui para todos os ativos e todos os mercados e todas as bolsas, inclusive Brasil, Estados Unidos, a Europa, Japão, China. Onde é que vou morar agora? Na Espanha. Você vai conseguir fazer a mesma coisa lá na Espanha se você souber aplicar os mesmos fundamentos. Pequenos ajustes finos que você vai fazer em relação à liquidez de ativos, variação, mas a base é sempre a mesma. Essa é a maior sacada do mercado financeiro, que pelo menos na minha opinião é a grande virada de chave e o grande jogo. Eu aprendo uma coisa uma vez, ele serve para tudo e nunca mais muda, porque o mercado financeiro foi feito pelos bancos e para os bancos. Vai ser sempre assim e nunca vai mudar. Não é igual a outros mercados, por exemplo, marketing digital. Você todo dia nasce um negócio novo, todo dia faz uma coisa nova, você tem que aprender todo dia uma coisa. Mercado financeiro não. Você aprende uma coisa uma vez, acabou. Você replica aquilo para todos os lugares, em todos os lugares do mundo, em qualquer ativo, e ele vai funcionar do mesmo jeito. Agora, obviamente, você precisa entender quais são esses fundamentos, estruturas e microestruturas, aqueles que são corretos, porque tem um monte de gente ensinando um monte de besteira por aí. Mas enfim, é necessário entender onde tudo isso acontece, qual o ambiente. E é isso que a gente vai falar na próxima aula. Então, se você gostou, já se inscreva no canal, dê o seu like, faça seu comentário e compartilhe esse vídeo com quem você souber que quer entender mais um pouco disso aqui. Agora, vai aparecer na sua tela em algum momento, em algum lugar, a chamada levando para a sequência dessa aula, onde eu vou falar do mercado financeiro, do ambiente do mercado financeiro e como ele funciona. Você vai precisar entender disso primariamente e primordialmente nas suas operações e nos seus investimentos. Sucesso e sorte a todos sempre. Eu te vejo no topo.